Boa tarde. Que a bênção de Deus esteja na sua vida, na sua casa. Eu vou iniciar esse vídeo contando uma experiência que eu vivi com Deus. Deus me fez viver essa experiência. E o tema desse vídeo chama-se É proibido orar a Deus. Eu vou repetir. O tema desse vídeo é esse. É proibido orar a Deus. Quero chamar a atenção para o tema. Eu vou discorrer sobre esse tema, sobre esse assunto, que é uma experiência que Deus me fez viver. Eu preciso retornar no meu passado, no passado da minha vida, para chegar a esse ponto do entendimento. É proibido orar a Deus. Eu morei em Manaus 5 anos. Num certo culto de domingo, escola dominical, o pastor Samuel Câmara, ele estava dirigindo o culto da escola dominical. E naquele dia, ele estava falando sobre missões, sobre a obra do Senhor nas cadeias, e ele precisava de voluntários. E ele perguntou quem queria ser voluntário ou voluntária para estar fazendo a obra nas cadeias. Naquele momento, o Espírito, seu Deus, falou para mim, apresenta-te. Eu, diante daquela voz, eu levantei meu braço, me voluntariando, como o pastor estava pedindo. Eu olhei para o meu ombro direito, para o meu ombro esquerdo, para saber de onde veio aquela voz. Eu devo dizer que eu era novo convertido. Eu não tinha muita noção, muito conhecimento das coisas de Deus. Bem, me voluntariei. O pastor Samuel Câmara marcou reunião com todos que se apresentaram para ser voluntário. E ele escolheu um irmão para ser o responsável pela ala masculina. E escolheu a mim para ser responsável pela ala feminina. Para mim foi total surpresa. Total surpresa. Mas essa decisão mudou a minha vida espiritual. Mudou a minha vida espiritual. Porque é um peso de uma responsabilidade muito grande. E eu não tinha lá grandes experiências. Então, essa decisão do pastor Samuel Câmara me impulsionou a ler mais a Bíblia, a orar mais. Isso realmente mudou minha vida. Vivi algumas experiências com esse voluntariado. Vivi experiências com esse trabalho nas cadeias em Manaus. Depois, se for o caso, estarei compartilhando. Ao chegar aqui em São José dos Campos, eu tive que dar continuidade a esse ministério de ministrar, de evangelizar os homens em cadeias. Ministrei também em cadeias femininas. Aqui no Vale do Paraíba, eu conheci as cadeias de Pindamonhangaba até Santa Isabel. Eu visitei todos esses cárceres, todas essas cadeias, ministrando a palavra de Deus. Daí também, eu fui ministrar nos desafios jovem ou casa de recuperação,
quer seja desafio jovem, quer seja casa de recuperação, para nós tem o mesmo sentido. É onde se acolhem homens e até mulheres em desafios femininos para tentar fazer uma recuperação, uma transformação através da ministração da palavra de Deus. Tem a parte laboral, mas tem a parte espiritual. E eu participei de muitos desses trabalhos em desafio jovem. Eu posso garantir que aqui na região, muitos desafios jovens realizam com denodo, com afinco, com abnegação, o propósito deles de recuperar vidas, recuperar almas, homens, mulheres, que saem desse processo e organizam a sua vida, passam a ser homens íntegros, mulheres íntegras. E eu parabenizo e aplaudo homens e mulheres, irmãos e irmãs, que se dedicam a esse ministério. Merece nosso aplauso, merece as nossas orações, porque é um trabalho muito difícil. Mas eu parabenizo você, irmão, você, irmã, que se dedica a esse ministério de lutar, de ministrar a palavra a esses homens e essas mulheres precisando de uma libertação. Bem, um certo tempo da minha vida, eu fui chamado pela direção de um desafio jovem. Eles queriam me conhecer. E eu fui até lá conversar com a direção do desafio. Eles me receberam com muita cordialidade, conversamos, e dessa conversa resultou que eu iria estar ali ministrando a palavra de Deus uma vez por semana. Mas ficou acertado duas regras que eu não poderia violar. Eu teria que atender essas duas regras que a direção do desafio colocou diante de mim. Uma das regras era que eu não poderia falar com os internos. Ao chegar ou ao sair, eu não poderia conversar com os internos. A outra regra é que eu não poderia orar intercedendo pelos internos diante de Deus. Eu não poderia orar a Deus por nenhum dos internos. Eu aceitei. E então começamos. A primeira, assim, devo dizer que eles me mostraram o ambiente, eles me mostraram o local, eles levaram até os dormitórios, me levaram até os refeitórios, a cozinha, todo o ambiente, toda a área. Eles me levaram para eu conhecer. A partir daí, então, nós começamos a fazer a obra do Senhor. A primeira semana eu fui e foi tudo bem, tudo normal. A segunda semana, da mesma forma, foi tudo normal, não houve novidade nenhuma. Assim, quando se ministrava o trabalho, fazer o trabalho, havia sempre uma pessoa da direção vigiando a conduta, o comportamento do obreiro que ia fazer a obra. No meu caso, sempre tinha uma pessoa me observando. Na terceira semana, quando eu terminei o trabalho, que estava me dirigindo para o carro,
vieram 2 jovens conversar comigo. 2 internos vieram conversar comigo. E eu conversei com eles. Dei atenção para eles. Quando eu estou conversando com esses 2 internos, vem um outro jovem, um outro interno. E esse jovem disse para mim: pastor, faz 2 dias que o meu corpo está ruim, não estou me sentindo bem. O senhor pode orar por mim? Eu falei: posso. Você acredita que Deus pode curar você através da oração? Ele falou: eu acredito, pastor. Eu falei: então vou orar por você. E eu orei por aquele jovem. Encerrei, estou indo em continuação do meu carro, quando aquela pessoa da direção que ficava vigiando veio até mim e disse: pastor, a direção quer falar com o senhor. Eu falei: pois não. Eu fui até a direção. Chegando lá, a pessoa que estava responsável pela direção disse para mim que eu estava dispensado, que eu não precisava mais retornar. Tudo bem, eu saí. Encerrou meu trabalho. Agora vamos analisar de verdade o que aconteceu. Por que que eles proíbem o obreiro de conversar com os internos? Por que que eles proíbem o obreiro de orar intercedendo pelos internos? Quando eles me levaram para conhecer a área, conhecer o ambiente, eu observei algumas coisas. Pela minha experiência, eu observei. Uma das observações que eu fiz é que o cigarro era liberado para os internos. Os internos fumavam. Meu amigo, meu irmão, quem quer ser libertado de algum vício, de algum aprisionamento, tem que ter a sua renúncia. O Senhor Jesus diz: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz, vem e segue. Não há condições de a pessoa estar num lugar desse, num ambiente desse, para se libertar de vício e estar fumando. Não tem condições. Aqui tem uma renúncia do indivíduo. Outra observação que eu fiz, eu vi na área por onde eu andei, garrafa de cachaça vazia. Garrafa vazia de cachaça. Eu observei. Então, se o cigarro é liberado, e que tudo indica que havia consumo de bebida alcoólica, de cachaça, não tem condições do seu Deus operar, porque há que ter a renúncia do indivíduo. E se o ambiente em que a pessoa está não favorece, não tem condições. O ambiente está comprometido, o relacionamento está comprometido. Então, é preciso que quem está no lugar desse renuncie. Mas por que que eles não querem? Por que que eles não querem? Eles não permitem que o obreiro converse. E muito menos ore. Muito menos ore a Deus. Esse desafio, na época que eu fiz a obra lá, eles tinham um convênio com a prefeitura. Um convênio, um contrato de prestação de serviço. A prefeitura pagava para esse desafio, por cada interno,
R$ 1.500 na época. R$ 1.500. E na minha observação, quando eu andei e quando eu ministrava no culto a palavra do Senhor, eu calculei por baixo, uns 80 internos. 80 internos, aí R$ 1.500 dá um total de 120 mil. Mais e mais, algumas famílias pagavam para o seu parente, o seu familiar ali internado, pagava o mínimo de 150 a R$ 200. E mais, a direção do desafio, eles percorriam as grandes redes de supermercado, recolhendo gêneros alimentícios vencidos, com data de validade vencida, para servir as refeições. Eu estou apenas relatando, não estou criticando. Então, veja, 120 mil, no mínimo, eles recebiam da prefeitura. Mas algumas famílias que pagavam a internação do seu ente querido, do seu familiar. E mais, o recolhimento da maioria do que servia como alimento, eles recolhiam nas grandes redes de supermercado. Então, o que resta? Uma análise muito simples. A direção desse desafio, eles não tinham o menor interesse em que os internos saíssem. Eles não eram crentes. A direção da casa não era crente. Mas eles acreditavam. Através da oração, Deus poderia curar. Então eles não tinham interesse em que Deus curasse, libertasse aquelas pessoas. Porque aquelas pessoas, para eles, significavam dinheiro. Eu volto a dizer, existem grandes desafios, grandes obras feitas em desafio. Nem todos são assim. Então, por que eu aceitei quando eles impuseram para mim as condições, que eu não poderia conversar, que eu não poderia orar? Por que eu aceitei? Eu aceitei porque eu queria fazer a obra de Deus. E eu sabia que mais cedo ou mais tarde, mais tempo ou menos tempo, pela minha experiência, que isso iria acontecer. A conversação, oração intercessória, eu sabia que isso ia acontecer. E eu aceitei as condições dele porque eu queria fazer a obra de Deus. Deus não vai cobrar de mim a não continuidade. Deus vai cobrar deles. Não é de mim que o Senhor vai cobrar. Eu sou obreiro da casa do Senhor. Eu não posso me negar a conversar, ou muito menos ainda, fazer oração num ambiente desse, onde pessoas estão ali segregadas, pessoas estão ali quase que prisioneiros, pessoas querem conversar. Eu conheço esse ambiente. Então, por isso que está. É proibido orar a Deus. A Bíblia diz, orai sem cessar. Nós temos que orar. Quem vem até nós, precisando de uma palavra de consolo, uma palavra de esperança, uma palavra de amor, Deus nos capacitou para isso, para entregar uma palavra dessa. Nós estamos preparados
capacitado por Deus para isso, para fazer a obra do Senhor. O grande amor de meu Jesus por mim morrendo sobre a cruz da perdição para me salvar. Quem poderá contar? Quem pode o seu amor contar? Quem pode o seu amor contar? O grande amor do Salvador, quem poderá contar? O cálice que Jesus bebeu, a maldição que padeceu, tudo por mim, para me salvar. Quem poderá contar? Quem pode o seu amor contar? Quem pode o seu amor contar? O grande amor do Salvador, quem poderá contar? Zombaria tão cruel, a cruz sangrenta e o amargo fel que ele sofreu para me salvar. Quem poderá contar? Quem pode o seu amor contar? Quem pode o seu amor contar? O grande amor do Salvador, quem poderá contar? Incomparável Salvador, quão inefável o seu amor, quão impossível de sondar, imenso e sem par. Quem pode o seu amor contar? Quem pode o seu amor contar? O grande amor do Salvador, quem poderá contar? Seu Deus e Pai, em nome de Jesus, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Senhor, vai de encontro esta pessoa, este homem, esta mulher, este jovem que está assistindo e ouvindo essa ministração. Que o Senhor Deus leve a tua palavra de consolo, palavra de refrigério a este homem, esta mulher, este jovem. E que o Senhor cure os seus males, cure as suas feridas, Senhor. E que teu bálsamo de Gileade esteja presente nessa vida. Que a tua bênção, meu Deus, meu Pai, seja presente nessa vida, em nome de Jesus.